Vocês são muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato, que em 1800 e pouco eu fui aluno do Malbatã, e hoje eu estou tendo a honra de agradecer a presença de vocês aqui, sem exceção. E dizer a vocês o seguinte, que em 2010, a família do Malbatã nos honrou, a nós, da Unicamp, com a doação do acervo, um pequeno acervo, mais de 10 mil documentos, imagine vocês, que estão sendo pesquisados, muito bem tratados, no nosso Centro de Memória da Educação, que faz parte aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Como se já não bastasse isso, em 2013, o governo federal sancionou uma lei que institucionalizou o dia do nascimento de Malbatã como sendo o Dia Nacional da Matemática. Eu não conheço um outro país, menos ainda da América Latina, que tenha esse privilégio de ter um dia homenageando um professor de matemática, porque ele não era matemático. Bem, hoje estamos na terceira semana. Nós já fizemos, então, em 2015 e 2016, essa aqui agora é a terceira Malbatemática, e para dar início à primeira palestra da semana, está convidado o professor André Paulino, que foi o coordenador desse centro de memória. Foi quem praticamente abriu as caixas e começou a analisar, classificar tudo, e que hoje é um patrimônio da história da educação do Brasil. Tudo que vocês quiserem saber, hoje é dia de perguntar para ele. Coitado, mas é uma pessoa que conhece muito bem tudo que está aqui no nosso centro de memória. Por isso tudo, e pelo que vocês vão ouvir dele, digo a vocês, muito obrigado pela presença. Que vocês gostem, que tenham uma boa tarde. Obrigado. Bem, boa tarde para todos. Acho que eu vou fazer minhas as palavras do Sérgio. É uma imensa alegria recebê-los aqui. Eu, como o Sérgio adiantou, fui coordenador do Centro de Memória da Educação, que foi o setor da faculdade, a instituição no interior da faculdade que recebeu o acervo do professor Júlio César de Mello e Souza, da doação da família. E, depois de um tempo de trabalho e de organização do acervo, é uma alegria recebê-los aqui para poder, para que eu possa compartilhar com vocês um pouco desse trabalho. Agora, como todo trabalho com acervos, esse é sempre um trabalho coletivo, muito coletivo, que envolve muitas pessoas. Então, antes de qualquer coisa, acho que o meu trabalho aqui é prestar os agradecimentos devidos a uma história de organização do acervo que já vai para 4, 5 anos, né, tá? Na passagem de 4 para 5 anos. E que hoje está representado aqui pela Denise Gonçalves, que é a nossa arquivista do Centro de Memória, junto com a Jéssica Boscolo, que tem nos auxiliado também no trabalho de catalogação e identificação da documentação, e que foram parte da equipe responsável pela organização da exposição que vocês viram na entrada da biblioteca e aqui na entrada do Salão Nobre. Então, gostaria de começar a agradecer a equipe que trabalhou e que está trabalhando na continuidade do trabalho de classificação e catalogação e tratamento, acondicionamento da do material do acervo pessoal do Júlio César. Então, gostaria de começar a agradecer por aí. Então, Denise, Jéssica, muito obrigado. Queria lembrar também que hoje dirige o Centro de Memória aqui da instituição um colega nosso aqui da casa, o professor Alexandre Paixão, que
conduziu e possibilitou, dessa vez, a exposição, facilitou a construção do evento da Semana da Matemática, a partir da disponibilização do material e das informações que a pesquisa do material tem produzido. Então, também gostaria de agradecer. Ele não está aqui hoje por motivos institucionais, mas eu também queria deixar registrado. E aí, feito esses reconhecimentos de um trabalho, de um lugar que eu ocupei até o outro dia, eu gostaria de reiterar a gratidão que eu tenho pelo convite do professor Sérgio. O professor Sérgio Lorenzato sempre foi um companheiro de primeira hora em todas as tratativas institucionais para a organização do acervo. Ele nos tornou mais familiar da documentação e do titular da documentação, né? E, portanto, eu queria também, antes de qualquer coisa, deixar bastante registrada a gratidão que eu tenho por todo o trabalho que o Sérgio tem desenvolvido junto ao Centro de Memória, junto à faculdade, junto ao GPMAI, que é o grupo de estudo que ele organiza, conduz com mão de maestro, e com quem eu tenho aprendido muito. Não só sobre o Maubatã, mas sobre a matemática e sobre os mistérios institucionais da universidade. Então, Sérgio, muito obrigado. Queria também fazer um agradecimento público, formal, para a Renata, né, que tem sido muito generosa com o Centro de Memória, porque o trabalho de identificação, por ser muito grande, a documentação ser muito numerosa, ser muito densa, ela tem sido feita aos pedaços, né? Então, a gente vai enfrentando a documentação no interior do quadro de arranjo que a gente construiu, que esse é o tema um pouco da fala formal que eu trouxe para compartilhar com vocês, mas, de tempos em tempos, a gente vai enfrentando a necessidade de identificar pessoas, materiais, épocas, que só a família tem condição de fazer. E a Renata se mostra sempre muito acessível. Então, Renata, muito obrigado por isso e por todo o companheirismo que você tem dado, né, feito, se apresentado aqui na instituição. Muito obrigado. Bom, claro que eu não vou deixar de reiterar a gratidão por vocês estarem aqui, e eu tenho uma gratidão especial, que é o seguinte: a minha turma de graduação, eu sou professor da turma de primeiro ano e eu leciono História da Educação para eles. E eles gentilmente se dispuseram a vir para cá. Então, eu queria fazer um reconhecimento especial pelo companheirismo, pela gentileza de vocês estarem aqui prestigiando a fala. Pois bem, feitos os agradecimentos, minha tarefa aqui é tratar da importância, na verdade, assim, mais do que a pessoa do professor Júlio César, que aí vocês vão ter que esperar a fala do professor Sérgio Lorenzato, que tem um sabor muito especial. O meu objetivo aqui é mostrar o trabalho que foi feito na organização dessa documentação. Então, uma parte importante de construção da memória, de crítica acerca da educação matemática e da sua história, ou pelo menos da pesquisa acerca da história da educação matemática, passa, em primeiro lugar, pela disponibilização das informações de um dos seus principais protagonistas, né? Trata-se de um professor cuja obra é imensa, cuja a densidade da reflexão é grande, e um professor que tem posições muito fortes acerca do que é o bom ensino, do que é o bom professor e do que é uma boa matemática ensinada, né? Então, são questões de conteúdo, de reflexão, de produção do conhecimento que desafiam o pesquisador do campo da história da educação matemática, os biógrafos, os estudiosos do Júlio César e da obra do Maubatã.
Entretanto, o trabalho que o Centro de Memória veio desenvolvendo vai no sentido de dar organização e disponibilizar a riqueza de informações que esse material que o Júlio César pacientemente reuniu durante os seus 79 anos de vida resultou. A nossa responsabilidade tem sido com a preservação do material e com um cuidado na disponibilização das informações, no sentido que os instrumentos que são construídos para dar acesso à informação que tem no arquivo, eles tanto mostram como apagam informações, histórias, memórias. Então, o cuidado do Centro de Memória tem sido no sentido de estudar a composição desse acervo, criar as melhores condições de extroversão da informação que ele carrega, né? E é um pouco esse trabalho que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, primeiro num sentido de prestação de contas. São quase 5 anos de trabalho, que envolveu uma equipe numerosa, que vai se revezando paulatinamente, resultou e envolveu um esforço institucional bastante considerável. Eu acho que hoje é a oportunidade de mostrar o resultado desse trabalho. Então, feito isso, feito esses esclarecimentos, a ideia então é mostrar como que o trabalho foi realizado a partir dos seus fundamentos. Isso. A gente está trabalhando com um fundo pessoal, né? Então, a documentação que o Júlio César reuniu ao longo da vida, ao ser doado para o Centro de Memória de Educação, da Faculdade de Educação, constitui um fundo específico de documentação, que é um fundo pessoal, né? Porque ele tem um titular específico, que é o professor Júlio César de Mello e Souza, o Malbatã. Agora, a organização de um fundo pessoal exige 2 abordagens, né, de compreensão. A primeira é compreender a história do titular, né? Então, a própria história de vida e a sua trajetória profissional do Malbatã e do Júlio César. Isso envolve tanto a vida pessoal quanto a produção intelectual. Esse conjunto de aspectos, eles são centrais para a construção do quadro de arranjo. Você faz um quadro de arranjo a partir da proveniência da documentação e da sua cronologia. Dessa forma, é importante entender qual é a trajetória de vida do seu titular, tanto do ponto de vista pessoal, por conta do tipo de documentação, carta, cartão, fotografia, como da produção como profissional, para poder identificar e entender a sua produção intelectual. Entretanto, existe um outro aspecto significativo na organização desse tipo de documentação, que é prestar atenção para a história da instituição de guarda. Também a instituição de guarda tem um conjunto de dispositivos, de perspectivas teóricas e uma própria história no interior da instituição que vai interferir no arranjo da documentação. Sistema de classificação, os critérios para arranjo, as possibilidades de material de guarda, condições de financiamento. Então, tudo isso também envolve o trabalho de organização da documentação. É um pouco essa compreensão que eu vou respeitar na minha fala. Então, existe um comentário acerca do titular, uma preocupação em mostrar as condições institucionais a partir dos quais o acervo foi organizado aqui na Unicamp, e aí depois segue-se uma reflexão acerca do material, no sentido de dar a ver tanto o trabalho que foi já realizado, quanto as suas potencialidades, né? Então, feito isso, o titular. O titular do acervo é o Júlio de César Mello e Souza. Não sei se ele é um matemático que se fez professor ou um professor que se fez matemático. O fato é que o Júlio César nem sempre ensinou matemática. O Júlio César foi professor de folclore,
No início da carreira, ele lecionou História e Geografia para o Lloyd brasileiro. Então, ele tem um percurso que antecede a sua definição, primeiro pela engenharia, depois pelo ensino de matemática. Ele vai ensinar na Escola de Belas Artes, que depois vai se transformar na Universidade do Brasil, e vai construir uma longa trajetória como professor, como autor e como palestrista, né? Então, ele vai ser um conferencista contumaz, vai se engajar numa perspectiva do ensino de matemática que trabalha pela construção do conhecimento matemático junto com os alunos, os estudantes, que presta muita atenção e é muito cioso da relação que um professor deve ter com seus alunos. Acho que esse é um aspecto do Júlio César, não só como professor, mas como intelectual. Os seus livros também têm essa preocupação, seja eles de divulgação da matemática, ou sejam os romances de cunho árabe e de moral árabe, ele tem sempre esse cuidado de interagir com o seu leitor, provocar o seu leitor, apelar pela atenção do seu leitor, né? Então, esse é o Júlio César. Uma definição rápida é dizer, do ponto de vista de quem está estudando esse acervo, é dizer que o Júlio César, enquanto pessoa, professor e intelectual, ele é absolutamente interessante. Ele é uma figura absolutamente interessante, cuja obra desafia o pesquisador, mas que, sobretudo, desafia a maneira de se interrogar a história da educação e a história do ensino da matemática. Ele é bastante heterodoxo se comparado com a forma como os intelectuais tratam hoje, atualmente, na academia, o ensino, e que, portanto, ele desafia a compreensão pela diferença que ele estabelece nas formas de ação, nas formas de julgamento e como ele se apresenta para o debate. De maneira que o personagem e a figura do Júlio César, nas suas várias dimensões, desafia a pesquisa histórica como um provocador que foi. Então, um provocador que ele foi em vida continua sendo pelo acervo que ele legou, né? Pois bem, uma outra circunstância significativa da biografia do Júlio César tá relacionada pela questão do Júlio César ser filho de uma família de professores, né? Os pais dele foram professores, o João de Deus de Melo e Souza e a Carolina Carlos de Melo e Souza. Foram professores, em algum momento da vida conduziram escolas de ensino primário, educação básica. O Júlio César vem de uma família de irmãos numerosos, dentre os quais o João Batista de Melo e Souza e o José Carlos de Melo e Souza tiveram uma atuação importante em outras instâncias e instituições de ensino. Então, o João Batista de Melo e Souza foi professor do Colégio Pedro II, e o José Carlos de Melo e Souza atuou junto ao CADES, no Ministério da Educação e Cultura nos anos 60, que era um programa do governo para difusão do ensino secundário. O Júlio César de Melo e Souza teve passagem por essas duas instituições, além de muitas outras coisas que ele fez, e como eu adiantei para vocês, como professor na Escola de Belas Artes. Nesse universo, ou nesse ambiente de uma família de professores, é que o Júlio César desenvolve as suas primeiras reflexões, as suas primeiras atuações profissionais, e que depois vai desenvolver uma parceria mais estreita com esses outros dois irmãos, né? Do ponto de vista da sua produção intelectual, vem um outro desafio de compreensão do Malbatã. Um desafio e uma provocação bastante instigante, eu devo confessar.
Porque no momento de organização da documentação é preciso compreender um pouco o lugar que esse material e esse intelectual pode ocupar no campo das discussões do seu tempo e atualmente. E aí a reflexão que a gente tem construído é que o Júlio César é um dos personagens importantes e centrais para se pensar a matemática enquanto um campo acadêmico. Ou mais especificamente, o ensino da matemática como um campo de atuação, né? E aí a gente pensa que existem duas formas de tratar o ensino da matemática do ponto de vista dos matemáticos, ou da disciplina da matemática. Uma que tem a ver com um ensino mais direto, numa perspectiva da transposição didática, que é entender que o saber matemático ele é construído na academia, e aí, por mediações didáticas e metodológicas, ele é transmitido ao aluno, à escola. Talvez o personagem que melhor represente isso no começo do século XX, que foi um momento ou que melhor represente dentro da geração que também foi a do Júlio César, seja o de Euclides Rocho. O Euclides Rocho é um matemático reconhecido, tem um acervo razoavelmente também bem organizado na Unifesp, e que representa essa vertente da matemática que é muito ciosa dos protocolos da matemática, do pensamento matemático e da formalização que os matemáticos são exímios em constituir. E isso se revela nos seus livros didáticos, nos livros didáticos que ele produziu e escreveu, né? De outro ponto de vista, a matemática, de um ponto de vista da didática e da sua recriação em sala de aula, tem na figura do Júlio César talvez um dos seus maiores divulgadores, né? Pelas razões que eu já adiantei para vocês. O Júlio César tinha uma preocupação integral com a relação professor-aluno. E na concepção dele, a matemática era um saber que se construía numa relação de professor e aluno. Por isso que a gente está identificando ele com uma tradição que vem da didática e que trabalha para uma recriação da matemática no ambiente escolar. E é quase pensar numa matemática que é produzida pela escola, porque é dessa perspectiva que ele trabalha, age e se relaciona ou com a sua plateia, ou com seus leitores, ou com seus alunos, né? Então a gente tem identificado ou localizado a discussão do acervo do Malbatã um pouco nessa tradição de pesquisa, né? Nessa divisão que o campo da matemática tem na compreensão de como o ensino possa ser realizado na escola, né? A perspectiva que nos interessa particularmente é a perspectiva da educação matemática, né? E do processo de escolarização. Então, desse ponto de vista, eu acho que o Júlio César é central para pensar essa tradição. Esse quadro de arranjo não foi pensado do nada, mas ele foi construído olhando para a tradição da própria Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação, historicamente, constituiu um grupo de professores que ganhou projeção nacional, refletindo, trabalhando e produzindo acerca da educação matemática. Então, alguns dos primeiros textos sobre história da educação matemática, vários ensaios pensando possibilidades de ensino da matemática e das suas possibilidades didáticas, o trabalho com jogos, recriações e outras estratégias, me parece dialogar muito fortemente com essa tradição que foi capitaneada, construída, enfim, divulgada pelo professor Júlio César de Mello e Souza. Então, desse ponto de vista, embora o Júlio César nunca tenha dado aula na Faculdade de Educação da Unicamp, me parece que parte do seu legado foi bastante honrado pelos professores dos primeiros tempos e que desbravaram, acho que, um campo de conhecimento que tem se mostrado atualmente extremamente importante e central para a discussão da nossa educação básica, tanto no seu nível fundamental quanto no seu nível secundário. Então, eu acho que, por si só, esse conjunto de materiais e acervo é importante para participação nessa discussão que é tão contemporânea acerca da educação no Brasil. Bom, isso é sobre o titular.
nós temos uma outra questão que já se relaciona à instituição de guarda do material que foi reunido e constituído pelo Júlio César, que é o Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação aqui da Unicamp. Hoje nós ocupamos o último piso do prédio da biblioteca. Então, a biblioteca se constitui de 3 pisos, o térreo, o primeiro andar, a gente está no segundo andar da biblioteca, numa área que, comparativamente ao lugar onde a documentação chegou, é praticamente 2,5 vezes maior. Então, a gente praticamente dobrou a área de ocupação do Centro de Memória para construir condições de tratamento, acondicionamento e pesquisa para essa documentação. O Centro de Memória foi criado em 2001, né? Só em 2010, ou seja, 9 anos depois, que o acervo chega. O que significa que durante 9 anos, e assim, o acervo chega e ele é o primeiro acervo físico do Centro de Memória aqui da faculdade. De maneira que durante 9 anos o Centro de Memória da Educação trabalhou longe da perspectiva de ter acervos físicos. Ela trabalhava numa discussão teórica acerca da memória e no subsídio ao trabalho de organização de acervos em instituições de origem, sobretudo as escolares, né? Então, a gente trabalhou por muito tempo, a instituição trabalhou por muito tempo na organização de acervos escolares nas próprias escolas. Com a chegada do acervo do Júlio César de Mello e Souza, ou a chegada do acervo do Júlio César de Mello e Souza desencadeou um processo de reconfiguração institucional do Centro de Memória, né? E aí, no ano seguinte, em 2011, produzido o seu primeiro regimento. Então, o primeiro regimento do Centro de Memória, que o institucionaliza, disciplina sua política de acervos, a sua organização da gestão, acontece em 2011. Eu cheguei no Centro de Memória em 2012, e foi a primeira gestão constituída a partir do novo regimento. Eu encontrei uma coordenadora pro tempore, que conduziu a transição entre o primeiro momento e depois do regimento, e aí o regimento foi, depois da constituição do regimento, a primeira gestão foi a minha. Então, quando eu cheguei no Centro de Memória da Educação, eu cheguei com um acervo já instalado lá, né? Entretanto, ele estava instalado ainda segundo a lógica da instituição de onde ele veio, que era em Queluz, né? Então, ele veio organizado em 4 caixas, ele já estava distribuído em prateleiras, mas a sua classificação o identificava em 4 segmentos, né? Esses segmentos que foram abertos com a minha chegada. Então, o primeiro desafio, e aí só para adiantar a história, né, a minha gestão foi de 2012 a 2016. Né, então, é sobre esses 4 anos que eu preparei a fala de construção um pouco da organização e das condições de organização desse acervo, e é o que vai pautar a análise um pouco do resultado do trabalho. Em todo caso, o primeiro desafio e a incerteza, na verdade, foi o de desarrumar o acervo. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma primeira organização que veio identificada e inventariada, né? Abrir a documentação na forma como ela estava condicionada significava enfrentar a questão do quadro de arranjo. E o quadro de arranjo envolve as questões que eu apresentei anteriormente para vocês. Você precisa conhecer a história de vida do sujeito, a sua produção, criar uma linha de tempo e, sobretudo, identificar as tipologias documentais, escolher o critério através do qual a documentação vai ser reunida. E dentro de uma massa de documentação como a do Júlio César, isso era uma empreitada um pouco temerária. Foi. E realmente, o grande trabalho inicial foi
juntar o que era semelhante. A gente vai ter oportunidade de ver como que o quadro de arranjo foi construído, e aí o convite é entender que, apesar de ele estar organizado hoje em 13 unidades, essas unidades elas vieram misturadas. Então você tem cadernos, você tem pastas, você tem objetos, mas os cadernos são de tipos diferentes. Então você tem cadernos de viagem, você tem cadernos de recorte de jornal, você tem cadernos que ele chamava de arquivo, mas que são cadernos mais pessoais, você tem cadernos de conferência. Cada um desses tipos constitui uma unidade de arquivamento diferente, e ela deve ser reunido no seu conjunto por um princípio arquivístico, que é o princípio da proveniência. Então, a documentação, para constituir sentido, ela precisa respeitar o seu contexto de produção. Esse foi o trabalho por trás da construção do quadro de arranjo, e por isso o temor, né, por conta do volume da documentação. O fato é que, após o trabalho de 4 anos, em 2016, a gente percebeu quais eram os limites da instituição para fazer isso. E aí ela passou por um novo processo de organização. E hoje, fresquinho, o novo regimento do Centro de Memória é de março desse ano, né? E hoje a gente entende que o Centro de Memória ele está mais preparado administrativamente e enquanto setor de pesquisa e arquivo para enfrentar os desafios da continuidade do trabalho de organização do acervo. E aí, um pouco esquematicamente, começar a contar a história de como o trabalho de arranjo e acondicionamento do acervo foi viabilizado, né? Porque é isso, né? É preciso reacomodar as vias institucionais para criar as condições de trabalho e tratamento. E isso aqui na faculdade foi feito em parceria, e é sempre assim, né? O trabalho ele é muito coletivo, ele movimenta e requer a ajuda e a participação de muita gente. No nosso caso, então, foi a equipe do Centro de Memória da Educação, junto com a direção da Faculdade de Educação da Unicamp, que nos deu apoio nesse momento, e a biblioteca, a própria biblioteca, ainda quando nós não funcionávamos na biblioteca. Em todo caso, a parceria foi se constituindo a partir da percepção que o Centro de Memória tinha uma atividade fim que interessava a formação de professores, né? Então, é algo que eu tenho insistido muito com as minhas turmas de graduação, é que, sobretudo, a história, ou o seu valor vem da capacidade crítica que ela é capaz de auferir para quem a estuda, ou para quem pesquisa em história. Então, desse ponto de vista, trabalhar com as questões de formação, história da formação docente, história do ensino de matemática, o trabalho e formação em história da educação, a compreensão da memória educacional passa pelas atividades de formação dos professores na Faculdade de Educação, e a gente enxerga essa perspectiva como sendo a de atividade fim do Centro de Memória. Então, nesse sentido é que a gente conseguiu aproximar tanto a direção da faculdade como a comissão de biblioteca dessas discussões. E aí a viabilização institucional passou por essa configuração. Foi criado em 2013 de 2013 para 2014, foi criado um colegiado de gestão da biblioteca. Esse colegiado de gestão da biblioteca permitiu criar um fórum de trabalho entre a comissão de biblioteca e o conselho gestor do Centro de Memória, que aí preparou a possibilidade de mudança do espaço ocupado para o tratamento do acervo,
né? Então, como que isso foi sendo construído? Isso foi sendo construído pelas vias institucionais, dentro das discussões institucionais e das instâncias de representação da faculdade. No que isso resultou? Isso resultou na identificação desse espaço. Essa é a planta do último piso da biblioteca da faculdade. Esse é um projeto de ocupação e de desenho do último piso da biblioteca, proposto pela Comissão de Biblioteca para a biblioteca. Se vocês observarem na parte inferior do slide, vocês vão ver uma área grande, eu não sei se vai dar para enxergar, mas eu traduzo, né? Que está escrito depósito, né? Então, toda a ideia de transferência do centro de memória foi no sentido de transformar uma área de não trabalho, né? Porque, por melhor das intenções que todos nós tenhamos, o trabalho se desenvolve fora do depósito. O depósito, você deposita as coisas que você vai fazer depois. Então, o trabalho não é no depósito, o trabalho é fora dele. Agora, ele é um espaço considerável, né? E a partir desse espaço considerável que a gente construiu um projeto que era de transformar um espaço de não trabalho num lugar de trabalho, numa célula de trabalho, né? E aí surgiu a oportunidade de transferir o material do depósito, dar sua destinação, dar celeridade para o material que estava lá, né, para as instâncias de tratamento, e construir uma área de pesquisa e tratamento conjugada entre o centro de memória e a biblioteca, né? A biblioteca tem um interesse na restauração de livros, né? Restauração, conservação, né? O reparo de livros. A biblioteca tem uma coleção histórica, uma coleção especial histórica, que você tem livros muito antigos e, portanto, exige esse tratamento mais cuidadoso. E aí a ideia foi pensar, para viabilizar institucionalmente, fazer uma área conjugada de trabalho, que foi começando a ser construída. Esse é o esboço principal. Depois que os anos passam, a gente começa a gostar mais, a guardar mais papel. Eu não sei se isso foi influência do Júlio César, mas, de qualquer forma, esse é o primeiro croquis para a apresentação da proposta para a comissão de biblioteca. Quando a gente foi pedir a parceria para negociar com a direção da faculdade, a obtenção do espaço. Então, esse é o primeiro rascunho para a transformação daquele espaço num espaço de trabalho operacional e que pudesse compartilhar instâncias de tratamento do centro de memória e da biblioteca. Isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? Por favor. E aí ele vai ganhando uma cara mais constituída, né? A gente não contou com o apoio de um setor de projetos, né, da faculdade, mesmo porque isso é muito moroso, passa a ser custoso. Então a gente foi criando os compromissos em torno desses desenhos mais informais. De todo modo, esse vai sendo o processo que vai permitindo a construção de espaços integrados de trabalho, né? Esses espaços integrados de trabalho vai permitindo ancorar projetos diversos, entre os quais a organização e o trabalho de pesquisa com o acervo do Júlio César de Mello e Souza integrou, né? Então a gente foi construindo condições pensando nas possibilidades que ela daria para o encaminhamento dessa documentação. E aí, por fim, o croquis que definiu o que é o Centro de Memória da Educação hoje está desenhado nesse croquis, né? Vocês vão ver que onde é o depósito figura um número 6, que hoje é o arquivo. Então, o arquivo do Júlio César está acondicionado, e agora ele está acondicionado mesmo, né? Então, as janelas passaram pelo tratamento de luminosidade, ele tem ar-condicionado, tem regulagem de temperatura. Então, ali é um ambiente para o acondicionamento do material.
ele não ocupa todo o espaço, e, portanto, a gente tem agora a perspectiva e a esperança e a convicção de que a gente vai conseguir desenvolver uma política de aquisição de acervos, né, que vai complementar e constituir um projeto que a gente aposta que vai reforçar a vocação que o Centro de Memória mostra constituir a partir do recebimento do acervo do Júlio César. Então, o que a gente tem aí, e assim, acho que é meu dever de ofício fazer esse comentário, é como que a gente planejou todo o último piso como uma célula conjugada. E aí vocês vão ver, logo acima da área de acervos, uma área de tratamento. Vocês vão ver lá no 1, 2, 3, 4, é onde passa o processamento. Passa o processamento tanto da documentação quanto dos livros que vão sendo restaurados. A sala anterior à do acervo é aquela da consulta. Então, hoje a gente está preparado para receber consulentes e disponibilizar o material de consulta num espaço apropriado. As prateleiras que vocês veem depois do grifo em negrito tem a ver com a organização das coleções especiais. E as coleções especiais de livros, elas nos provocaram uma outra reflexão que envolve o lugar que o acervo do Júlio César ocupa hoje na faculdade. Então, o que a gente tinha na biblioteca era já a presença da coleção especial do Maurício Trachtenberg, que ela está alocada especialmente nesse G aí. A ideia que isso disparou é que a gente podia transformar o último piso tanto num centro de documentação, como no lugar onde as coleções especiais da biblioteca podiam coabitar. Entre elas, nós temos duas muito especiais, que é a coleção de teses do CEMPEM e a coleção de teses do CEDOC. Para quem não está acostumado com as siglas aqui da universidade, acho que é importante dizer que o CEMPEM é um centro de pesquisa sobre educação matemática que reuniu ao longo do tempo uma coleção fantástica de teses sobre o ensino da matemática e que está na biblioteca e constitui uma coleção especial. O CEDOC tem a mesma vocação, ou seja, é um grupo de estudos sobre educação em ciências, que também reuniu um conjunto de teses e também de livros didáticos acerca do ensino de ciências, e que também foi doado para a biblioteca. A questão que se coloca é que hoje nós temos condições de criar um centro de memória da educação que tenha como vocação o trabalho de pesquisa em ensino da matemática e das ciências, né? Que são áreas que podem se conversar e se interrelacionar. Graças aos trabalhos que foram feitos anteriormente e depois com a aquisição do acervo, a gente consegue constituir esse conjunto de materiais que aponta para uma vocação de pesquisa mais institucionalizada. Pois bem, feito o encaminhamento institucional, o desafio é construir o arranjo, né? E aí o arranjo foi trabalhado a partir de algumas considerações técnicas, né, e teóricas. A abordagem que a gente utilizou para organizar a documentação é a que tem sido identificada como abordagem contextual dos arquivos pessoais, né? A preocupação primeira é com a identificação do nexo entre o documento e a atividade por ele viabilizada. Então, na medida em que as caixas foram sendo abertas e a gente foi identificando a natureza dos materiais, a gente teve a possibilidade de agrupar os materiais, os cadernos, as pastas, os originais, os objetos, a partir do lugar que o Júlio César constituiu para eles, tanto na sua vida profissional quanto no interior do seu arquivo, né? Então, o material, ainda que proveniente de caixas, ele tinha uma organização a partir da capa dos cadernos ou da capa das pastas que os identificava numa série, né? Essas séries foram inteiramente recompostas no trabalho de organização do quadro de arranjo. Daí as 13 unidades que eu vou apresentar para vocês. Essa abordagem contextual
ela necessariamente ela vai buscar compreender então a conexão lógica e formal que liga um documento a outro mediante um vínculo de necessidade. Então, é desse ponto de vista que nós fomos trabalhando e associando a documentação aos seus tipos, enfim, de proveniência, né, os seus tipos documentais e a sua proveniência. Essa perspectiva também nos foi útil porque ela atrela os documentos ao contexto, que permite justificar a sua presença no interior do acervo. Desse ponto de vista, o acervo ele é bastante homogêneo. Talvez a única unidade de arquivamento que seja exterior ao trabalho de reunião que o próprio Júlio César fez seja aquele que vem do Instituto Malbatã, que organiza as exposições, o trabalho de memória feito até a chegada do material aqui na faculdade. No mais, todo o material guarda uma relação muito próxima um com os outros por conta do trabalho tanto de produção do material quanto de reunião e guarda do Júlio César, né? E isso tem permitido o estudo desse arranjo, ou esse arranjo tem permitido o estudo da documentação no sentido de levantar várias hipóteses de trabalho sobre o procedimento e a metodologia de produção que o Júlio César tinha dos seus escritos. Então, paulatinamente, a cada movimento em direção à organização do arranjo, a gente vai descobrindo, a gente vai criando outras condições e outras percepções acerca da potencialidade do acervo. Pois bem, como que sucedeu a operação as operações de organização desse acervo, né? Então, a primeira preocupação, a partir dessa metodologia que foi adotada para a organização do acervo, é a sua configuração lógica, que é aquela que vai determinar, então, a maneira como os documentos devem ser classificados de modo a preservar a sua organicidade e, portanto, não desrespeitar o critério de proveniência. Nesse sentido, é que as unidades de arquivamento vão sendo agrupadas a partir da sua unidade de arquivamento, não de tipologia, porque esse é o grande desafio dos arquivos pessoais. Os arquivos pessoais, por mais organizados que eles sejam, eles se constituem ou eles produzem miscelâneas de documentos. Então, por exemplo, quando você abre um caderno de imprensa, né, de recorte de jornal, existem muitos recortes de jornais, mas também existem fotografias, existem bilhetes, às vezes ele vem entrecortado de carta. Os cadernos de viagem talvez sejam um dos bons exemplos para isso. Ele abria um caderno para cada cidade que ele visitava. Ele fez isso sobretudo no período em que ele atuou na Cádiz. Então, para cada cidade que ele visitava, ele abria um caderno. E aí ele ia colando todo o material que ele ia achando importante, que deixava vestígios da sua passagem ali. Então você vai ter cadernos que vai ter notícia, vai ter palestra, vai ter carta, vai ter, enfim, fotografia, bilhete de cinema, cupom de teatro, menu de jantar e assim por diante. Então, é toda uma variedade de documentação que é preciso prestar atenção na organização. Por isso que a gente optou pela organização contextual e preservando o suporte, a coerência pelo suporte que o titular deu para a sua documentação, né? Depois, a gente precisou criar, então, né, decorrente desse trabalho, a gente precisou criar as unidades de descrição, que é pensar que os documentos cuja individualidade se pretende compreender a partir do contexto e que foram acumulados constitui uma série que precisa ser preservada. Então, nesse sentido é que a gente prestou bastante atenção nessas unidades de descrição, que foi feita antes de ser feita pela tipologia, foi feita pelo tipo de suporte e acondicionamento. E, por último, existe a configuração material, que é aquela que vai determinar a maneira como os documentos devem ser acondicionados e encadernados, né?
e acomodados. Essa é a etapa que ainda está para ser feita. Hoje, a organização do acervo respeita o quadro de arranjo, mas ele inicia o tratamento do seu acondicionamento, né? Então, o tratamento material, a colocação em caixas com papel apropriado, com material apropriado, todo o procedimento de conservação tem sido feito a partir de agora, depois do quadro de arranjo. Por favor, Vanessa. E aí sim, o quadro de arranjo. Aí é possível perceber por quais tipos, por quais unidades de arquivamento o acervo está organizado. São 13. Então, primeiro, os cadernos de arquivo. Os cadernos de arquivo são quase um rascunho de um diário. Ele só não é um diário porque ele não tem narrativa. Então, nesses cadernos de arquivo, e eles são chamados de cadernos de arquivo pelo próprio Malbatã, ali ele vai colecionando souvenirs e memórias daquilo que ele acha importante das passagens da vida dele. Então, tem carta, bilhete, cartão de visita, fotografia, comentário, boletim escolar, cartinha de amor e assim por diante. Você tem um conjunto imenso e variado de materiais que vão constituindo esses cadernos. Depois, você tem os álbuns de recorte. Os álbuns de recorte juntam o principal da produção publicada na imprensa, né? Cadernos de viagem é a nossa terceira unidade de arquivamento. Como eu adiantei para vocês, a cada cidade que o Malbatã visitava, ele reunia o seu material de memória, de arquivo, que ele julgava importante. Cadernos de conferência reúne grande parte dos textos, das falas e dos temas que ele tratou durante a vida, ou nos cursos da CADES, ou em conferências em instituições escolares em que ele era convidado a fazer. Então, a gente tem uma variedade de quase 90 tipos diferentes de conferências, né? Elas estão ou em cadernos ou em pastas específicas. Pela unidade de arquivamento, a gente separou as conferências que estão reunidas em cadernos e as conferências que estão reunidas em pastas, porque o acondicionamento é diferente. Finalmente, a gente chega na 7ª unidade, que são as de originais. Então, os rascunhos, os manuscritos das obras que depois se transformaram em livros, estão reunidas nesse setor. Esse é o maior setor que a gente tem. De mais de 200 caixas que o acervo reúne, metade está localizada nesse setor, que é de originais. Então, há uma produção imensa, copiosa, e alguns registros que são inéditos, né? Dicionários, livros, projetos de obra, coleção de estudos estão reunidas nesse setor. O 8º, que é o material de estudo, é aquele que nos faz pensar qual que é o significado da guarda desse material. Por que o Júlio César guardou tanta coisa? Por que ele guardou tanto material que não só é de originais, mas também de rascunhos, de recortes, etc. A nossa hipótese é que essa unidade de estudo, de arquivamento, que é a unidade de estudo, nos traz algumas pistas. O Júlio César era um trabalhador do conhecimento. Ele lia muito e a leitura que ele fazia, ele recortava as informações para aproveitar depois. Essa unidade de estudo, ela é toda feita de recortes de revista, de jornal, de livro, de impressos, que ele ia utilizando para fazer o referenciamento da sua própria produção. É bastante interessante ver essa dinâmica do material a partir dessa pasta de estudos, que não tem nenhum resultado consolidado, mas que existe uma variedade de material colecionado, que não produzido pelo Júlio César, que é bastante revelador da maneira como ele trabalhava. Existe um conjunto de material que a gente chamou de crítica,
que é aquilo que os outros escreveram sobre o Júlio César e que ele preservou, né? Por alguma razão ele preservou. O Júlio César foi um polemista contumaz, ele era muito contundente nas suas posições, ele era muito incisivo na forma como ele dizia as coisas e discutia os assuntos, e diante dessa característica do Júlio César, a gente acha que ele guardou só uma parte daquilo que ele trabalhou no sentido de responder, enfim, debater com aqueles que lhe dirigiam as críticas ou os elogios, né? Conjunto 10, que é a iconografia. Esse conjunto é especialmente interessante por 2 motivos. O primeiro deles é o setor onde se reúnem as obras. Então, as fotografias. Então, há um conjunto de mais de 1000 fotografias do Júlio César, né, dos lugares por onde ele passou, família, o trabalho que ele desenvolveu, cenas de trabalho. Uma parte dos tipos de imagens que estão reunidas na iconografia, vocês podem ver na exposição. Então, ele dando aula, os alunos para quem ele deu aula, as homenagens, tudo isso está demarcado. Mas tem uma outra dimensão o acervo dele, porque ele também guardou os clichês dos desenhistas que contribuíram para a produção dos livros. Então, você tem todo um universo de representação do mundo árabe que foi feito a partir de cartunistas brasileiros. Então, há todo um universo de criação de um certo arabismo e de uma representação do que sejam os personagens dos romances, dos livros escritos pelo Júlio César, que estão colecionados nesse setor. Então, você tem uma iconografia excepcional sobre o Oriente, sobre os árabes e sobre as lendas árabes. É um material sedutor, né? O Júlio César, isso é para dizer da unidade 11, né? O Júlio César ele foi muito sistemático, no sentido de agrupar a documentação, ou em pastas ou em cadernos. E isso, embora tenha nos desafiado a compreensão, uma vez criado o quadro de arranjo, ajudou muito a reorganizar a composição do material no interior do acervo. Agora, o que escapou foi para os avulsos. Então, você tem muita correspondência avulsa, você tem fotos avulsas que não estão acondicionadas em álbuns, e tudo isso constitui um setor específico que é dos avulsos, que tem uma contextualização mais difícil, mas, para reiterar, né, tem contado com a ajuda também sistemática e copiosa da família, especialmente da Renata. Enfim, os artefatos. O Júlio César guardou as suas comendas, as suas homenagens, guardou, enfim, acabou preservando o material, uma parte significativa do material com o qual ele trabalhava, e nos legou também uma coleção de sapos de luz. Ele era um colecionador de sapos, e aí parte desse material tá junto com a gente nessa última unidade. E aí a última mesmo, a 13ª, é o material que vem do Instituto Malbataan e que está mais relacionado com o trabalho de divulgação da memória que foi constituído antes do acervo vir para cá. Eu acho que o comentário ele é extenso, mas ele é importante para mostrar a riqueza, a variedade e a dimensão do acervo, né? Porque aí a gente acaba chegando na maneira como ele foi classificado. E aí, com isso, eu acho que eu vou dando um pouco de dimensão para a quantidade de trabalho que tem sido exigida nesses últimos 4 anos. Então, esse é a normatização da classificação que a gente adotou para a identificação de cada item documental do acervo. Então, é dizer o seguinte: para cada uma dessas unidades de arquivamento, você tem uma série de documentos. Então, quando você pega os cadernos, a unidade de cadernos de arquivo, você vai ter ali 56 cadernos. Cada caderno tem um conjunto de documentos que estão colados.
cada um desses documentos recebe uma notificação ou uma classificação segundo esse princípio aí. E esse princípio é, a primeira anotação, que é o MT, identifica o fundo de documentação, que é o fundo Maubatã. O segundo, a unidade de arquivamento, que respeita a lista que foi mostrada anteriormente. Depois, o número do caderno. Então, em cada unidade, você tem uma ordem dos cadernos. Dentro do caderno, você tem a ordem dos documentos, que é a quarta anotação, essa do milhar invertido. E, por último, você tem a identificação da caixa em que ele está acondicionado. Isso é o trabalho preliminar para a composição de um catálogo, porque aí, para a requisição do consulente, ele faz o registro da anotação e aí o arquivista é capaz de identificar o material desejado no interior do acervo, né? Sem ter que revirar toda a documentação. Então, esse trabalho de classificação, que eu quero insistir, é feito para cada unidade documental, ou seja, para cada item documental. Cada documento, cada material que está colado no arquivo recebe uma anotação dessa. Isso tem sido feito agora de maneira sistemática e intermitente e já chegou a alguns resultados, que aí eu gostaria de apresentar para vocês. Os resultados são esses. O que a gente tem classificado integralmente. Nós temos classificados integralmente as 6 primeiras unidades de arquivamento, ou seja, os cadernos de arquivo, os cadernos de recorte, os cadernos de viagem, os cadernos de anotação, os cadernos de conferência e as pastas de conferência. Vocês podem ver na tabela quantas caixas cada unidade reúne, né? Ao lado, quantos cadernos cada unidade reúne. E o último é o número de itens. São os itens que são classificados um a um. Então, vocês podem ver que, até agora, o que a gente deu conta de fazer são as 6 primeiras unidades, que totalizam uma quantidade de 10.570 itens. Ou seja, são 10.570 documentos que já estão identificados e classificados. E a gente não está na metade do acervo. Agora está sendo tratada a sua maior parte, que são as obras, mas ele ainda está em trabalho de classificação e identificação. Bom, esse é o trabalho ou o resultado arquivístico. Agora, para que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso para deixar essa documentação disponível para pesquisa. Daí eu queria trazer um exemplo de pesquisa no acervo. A gente teve, agora em abril, no comecinho de abril, a defesa de uma dissertação de mestrado, né, que é da Claudiana Moraes, que trabalhou só com a primeira unidade. Então, assim, ela chegou com a gente nesse esquema de se juntar ao trabalho de organização, ajudou na construção do quadro de arranjo, ajudou na classificação, e na medida em que ela foi construindo o trabalho, ela também foi construindo o seu projeto de pesquisa, né? E aí o seu projeto de pesquisa, no momento em que ele foi apresentado, o que a gente tinha condições de trabalhar era a primeira unidade, que estava inteiramente à disposição e que ela tinha ajudado a classificar e identificar. E a primeira unidade, que é a de cadernos de arquivo, é aquela que, em 16 caixas, reúne 56 cadernos e soma 4.151 itens. E é a partir desse material ou a partir do mapeamento desse material, é que a Claudiana desenvolveu as suas reflexões. Eu vou voltar a essas reflexões porque a minha intenção também é apresentar o resultado de uma pesquisa efetiva. Mas antes eu vou me utilizar dos dados que ela conseguiu compilar no trabalho de classificação do acervo. E aí nós temos o seguinte: esse primeiro gráfico vai mostrar o intervalo de tempo que os cadernos cobrem.
né? Isso me dá a oportunidade de dizer uma outra coisa. O Júlio César foi extremamente rigoroso consigo mesmo. E devo confessar que depois de entender a sua lógica de organização, ele facilitou muito a nossa vida. Por quê? Cada unidade de arquivamento começa do começo, que ele pôde dar. Então, por exemplo, o caderno de arquivos começa em 1917. E ele traz documentos de 1908. Então, ele era um jovem de 21 anos quando começou a fazer isso. E o caderno vai até 74. Que é quando ele morre, quando ele falece. Os outros cadernos são a mesma coisa. Por exemplo, os recortes de jornal. Vai começar um pouquinho depois, porque ele demorou para ir para o jornal e etc. E tal. Começa em 26, 27. Então, começa em 26, 27 e acaba em 74. Os cadernos de viagem. Júlio César começa a viajar nos anos 30. Então, os cadernos começam ali no comecinho dos anos 30 e vão até 74. É isso. Esse é o Júlio César, né? Então, esse quadro mostra a incidência do material ao longo dos cadernos. E ele mostra algumas coisas interessantes para a gente. Se você tomar a base, né, que é lá no comecinho, você vai ver que você tem menos cadernos para um espaço de tempo maior. E isso vai evoluindo ao longo do tempo para cadernos para um espaço muito pequeno de tempo, mas sequencial, que é o final lá em cima. Ou seja, aí você tem muito mais cadernos ao longo do mesmo período de tempo. Então, no começo, você tem um caderno que abrange vários anos. No final, você tem cadernos para meses, para períodos, para poucos anos, né? O que vai mostrando também como vai acentuando o trabalho de recorte, vai apurando o trabalho de recorte e de colecionamento do Júlio César. Bom, esse é um tipo de resultado que ajuda muito do ponto de vista de identificação das práticas de guarda do Júlio César, nesse material específico. Na medida em que os próximos forem sendo construídos, a gente vai ter uma medida de comparação. Mas, por enquanto, é o que nós temos. O próximo quadro vai mostrar a distribuição dos documentos por caderno. E aí vocês vão ver que aí como é que está. Por ano e o caderno, né? Então, são 56 cadernos no ano em que é coberto o material. E aí você vai vendo como que ele... Desculpa, é o número do caderno, cada um dos cadernos e a quantidade de itens que está expresso aí. E você vai ver que ele é bastante heterogêneo, mas ele é constante. Por outro... Bom, agora, sob a variedade de distribuição do material pelos cadernos, o que vai se perceber são pistas sobre como o Júlio César operava, né? Operava esse colecionamento. Entretanto, o que desafia o trabalho da pesquisa é a variedade tipológica de documento. E aí, o levantamento feito nessa primeira unidade aponta para 69 tipos documentais diferentes. Acho que é o próximo isso. 69 tipos. Então, toda essa roda aí, cada uma das radiais é um tipo documental. Por que está concentrado o azul? Porque ele está quantificado, né? Então, quais tipos, qual a incidência por tipos? E aí você vai ver a predominância das cartas, cartões e cartões de visita, que é a parte sublinhada. Entretanto, dessa roda aí, você tem a presença de todos esses tipos documentais entre os 4.151 documentos. Ou seja, você começa a abrir um leque de compreensão da materialidade desse acervo, que vai mostrando a importância e a relevância que ele tem para os mais diversos aspectos
da compreensão histórica de uma biografia, de um sujeito, ou, o que é mais importante para nós, de um professor. Né? Passo próximo. Essa tipologia, para ser compreendida e estudada, exigiu a gente reunir em algumas categorias de compreensão, porque trabalhar com 69 tipos não é importante do ponto de vista da identificação arquivística, mas do ponto de vista da construção de uma interpretação histórica acerca do material, ela se torna mais complexa. E aí a nossa solução foi criar algumas categorias tipológicas, que vocês veem distribuídas aí nesse quadro. Vocês vão ver que a predominância é de comunicação, né? Ou seja, ela rebate aquele gráfico radial, né? Que é a da tipologia. Então, onde está a concentração, reúne a categoria. Mas você vai ver que tem um conjunto que é jurídico-financeiro, você vai ter lembranças e souvenirs, você vai ter iconografia e você vai ter documentos diversos. Mas isso é nos cadernos, entre os 4.151 documentos da primeira unidade arquivística. Ou seja, todas as outras 12 não estão computadas aí. Então, esse é um ensaio de interpretação do acervo que a gente está constituindo. E aí essas categorias tipológicas, elas revelam bastante coisa também. Vamos lá? Por exemplo, comunicação. Você percebe a diversidade de itens relacionados à comunicação. Claro que chama atenção a correspondência, o cartão e os cartões de visita, né, que é uma maneira de operar a sociabilidade, né, nesse momento. Então, esses elementos vão nos dando, ou vão sustentando a hipótese de que esse acervo do Júlio César também foi um acervo de trabalho. Ele não foi só um acervo para a emulação da memória, ele também foi um acervo de trabalho, que o Júlio ia consultando na medida em que ia necessitando. Ou ele ia revisitando trabalhos, ou ele ia acionando uma rede de contatos, né? Hipóteses. Tem também o jurídico financeiro, que a gente vai encontrar também alguns vestígios do Júlio César homem. Pagava conta, declarava imposto de renda, recebia e pagava coisas. Então, tem essa dimensão humana, cotidiana, comum. Publicações. Está reunido em publicações as mais diversas coisas, desde textos que ele mesmo proclamou e foi publicado em algum lugar, como escritos de outros que ele achou razoável colar. Então, você tem e catálogos impressos diversos, né, prospectos. Então, em publicações, você tem tudo aquilo que está impresso e foi guardado. A outra categoria é de lembranças, né, as lembranças que ele vai reunindo. Então, ele tem bóton, ele tem flâmula, ele tem um conjunto de... não são artefatos porque eles são, né, bidimensionais, mas que são lembranças que ele traz, guarda e deixa no arquivo dele na forma de registro, né? E também os cadernos trazem um elemento iconográfico importante. Então, a iconografia também está presente nesses cadernos. Ela é assim, a gente hoje já tem condição de afirmar com muita categoria. O conjunto de imagens é imensamente maior. Nós temos álbuns inteiros de fotografia e de imagens. Agora, nesse conjunto inicial, o que a gente viu é um pouco de clichê, que a gente tem vários, e um pouco de fotografia, né, que constitui aí fotografias, não chega, passa um pouquinho da centena, né, o que não é nem um décimo do que está reunido no acervo, né, em termos de conjunto, né, no conjunto todo. Bom, então, entrar para analisar um conjunto documental complexo como esse exige um trabalho metodológico de compreensão da sua distribuição
e da sua organização. Agora, uma vez feito isso, o que é possível fazer? É possível levantar hipóteses. E daí eu acho que eu volto um pouco à ideia central que a Claudiana desenvolveu, que era tentar entender como que, e essa é uma hipótese que nos acompanha ainda, né, que acho que o acervo agora está recebendo outros pesquisadores, né? Nós temos o Leandro, que também vai desenvolver o seu mestrado ali, a gente já tem um pós-doc trabalhando que está pleiteando o trabalho no Centro de Memória, então a gente tem projeto para isso. Então, qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é entender por onde se deu a inserção intelectual do Júlio César. Porque a inserção intelectual do Júlio César, a nossa hipótese é que ela não se fez academicamente, ela se fez mais do que academicamente. Quer dizer, o trabalho acadêmico do Júlio César era uma parte do investimento intelectual dele. Outra parte do investimento intelectual dele se direcionava ao público, que ele almejava alcançar. E isso mobiliza estratégias que não são comuns aos intelectuais. E a gente está procurando trabalhar com isso. É desse esforço que resultou o trabalho comparativo da maneira como o Júlio César se comunicava, a partir dos vestígios que a gente tem no acervo dele, que resulta nesse gráfico que compara o quê? Carta, cartão e cartão de visita, né? Acho que está longe, mas assim, o azul é a carta, o vermelho forte é o cartão, o verde é o cartão de visita e o laranja são os totais somados. Né? Por que os totais somados são importantes? Para a gente entender um pouco a frequência como isso se dá. A partir desse levantamento e dessa preocupação com o trabalho de aproximação do Júlio César com o seu público, com as pessoas que o procuravam e etc. e tal, a gente tem visto que a gente pode ensaiar uma interpretação, a gente ambiciona ensaiar uma interpretação acerca da rede de sociabilidade que o Júlio César constituiu. Né? Então, sabe-se que ele vem de uma família de professores, que ele teve irmãos que atuaram em instituições de ensino importantes, em programas governamentais ligados à educação importantes, mas que ele também fez um trabalho vigoroso de encontrar o seu público e de responder à demanda do seu público. Entender isso foi um móvel inicial da pesquisa que resultou nessa tabulação de dados. O que aconteceu no trabalho para também participar vocês um pouco das augúrias da pesquisa? A gente não conseguiu fazer o que a gente queria, porque esse recorte do acervo não permite fazê-lo, porque esse conjunto de contatos que vocês viram, eles são regulares do ponto de vista do Júlio César, mas não dos remetentes. Então, a gente não tem uma tratativa ao longo do tempo com um determinado personagem, com aquele grupo de pessoas. Então, a gente não tem uma recorrência, o que, a partir da metodologia que a gente utilizou, não dá para classificar como uma rede de sociabilidade. Entretanto, penso eu que a Claudiana achou uma pista muito interessante para explorar o acervo, que é pensar que não é só da sociabilidade recorrente que se faz a nossa vida social, mas é também nos nossos contatos esporádicos. E aí a interpretação que ela apresenta é da rede de contatos do Júlio César, que ele operava por uma rede de contatos. Afinal de contas, não tinha internet, não tinha e-mail. E ele era um sujeito que respondia às demandas que vinham até ele. E também demandava coisas das pessoas que estavam ao seu redor. Então, esse estudo permite aventar e levantar a hipótese e a possibilidade de um estudo da rede de contato do Júlio César. Então, esse ensaio, ou essa primeira pesquisa no acervo, essa primeira incursão no acervo, nos dá um indicativo, primeiro, do desafio que é pesquisar um acervo desse tamanho, mas também nos informa da sua potencialidade. E esse é um recorte, né? Outros vários foram tentados e podem ser viabilizados, né?
Então, acho que esse mostra um pouco qual é o significado que tem um acervo de um professor, da importância do Júlio César para as nossas questões históricas, para as questões que tematizam não só o campo do ensino da matemática, mas também do trabalho docente e intelectual. Por fim, queria só fazer um comentário sobre esse esquema, que é para retornar ao início da fala, né? Qual que é a questão que a gente tem enfrentado muito num trabalho com documentação num centro de memória? Por dever de ofício, a gente precisa respeitar os procedimentos da história, que carregam consigo uma intenção de verdade. Então, há um rigor metodológico, há um conjunto teórico da história que nos adverte sobre essa necessidade de tentar se aproximar de uma determinada interpretação mais próxima da verdade possível dos fatos. O que a gente tem para trabalhar nesse sentido são os vestígios documentais. Então, esse vestígio recebe um tratamento específico e uma pesquisa sistemática desse ponto de vista. Entretanto, esse trabalho não é completo se ele não respeita o regime de crença que governa a fidelidade da memória, né? E a gente tem aprendido muito isso no contato, não só com a família, mas com próprios egressos das aulas do Júlio César, como o professor Sérgio pode testemunhar, que carrega consigo, essa experiência traz consigo uma memória. Essa memória se fia numa lembrança que tem os seus compromissos identitários e também com seus regimes de verdade, que lhes são próprios. E esse é um componente da análise que precisa ser respeitado e avaliado. E isso tudo, eu acho que se movimenta muito por conta das exigências existenciais das comunidades onde essa memória, essa história e esses vestígios habitam, né? E aí é um pouco entender que o Júlio César ele é importante como pessoa, e a família o testemunha isso. Ele é importante enquanto professor, e os seus ex-alunos testemunham isso, oralmente, de memória, mas também os vestígios que deixaram. E o Júlio César é importante hoje ainda para a comunidade daqueles que estudam e praticam o ensino da matemática, como as questões relacionadas ao campo e ao acervo mostram. Então, eu acho que esses três conjuntos de preocupações estão bastante justificados no trabalho do Centro de Memória, e o que a gente espera com essa fala é ter honrado o trabalho do titular que guardou, da família que doou, daqueles que fizeram a intermediação para o acervo e daqueles que trabalharam muito duro para a sua organização, acondicionamento, classificação e estudo. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Ainda bem que existe em matemática a função inversa, né? Porque ele vem aqui, faz uma exposição primorosa. Tenho certeza que vocês perceberam que o trabalho que o Centro de Memória está fazendo em pesquisa e publicação é muito maior do que nós que não somos da área poderíamos imaginar. E depois disso tudo, ainda ele fala muito obrigado. Quando nós é que temos que falar obrigado para ele, né? Bom, muito obrigado mesmo, sinceramente. Você sempre me surpreendeu, hoje também. Renata, eu gostaria que você levasse isso para a sua mãe e seu pai, para a família, ter uma ideia do que é que aconteceu e que valeu a pena, vocês acertaram em fazer a doação do acervo para esta universidade ou faculdade. Que você consiga fazer isso.
Agora eu quero que vocês me ajudem com alguma coisa que não vai acontecer se vocês não ajudarem. A gente gostaria de sortear um livro, né? O mais famoso do Malba Tahan, O Homem que Calculava. Para isso, nós passamos uma lista de presença. Professor André, os professores e alunos de São Carlos pediram desculpas, eles precisaram levantar, sair, eles precisaram ir embora, tá bom? Nem todos que estavam aqui assinaram a lista, mas vamos lá. Professor, fala um número para nós de 1 a 50. Aí você pensa do jeito que você quiser. Eu sabia que ele ia fazer isso. Vamos fazer o seguinte. 41 com 43, insinua logo 40 e... Quanto que você disse, menininha? 41, 43. O que ela falou? Então, vamos lá. Quem é o número 42? O livro é seu. Que você comece a ler no momento que você tiver tempo. Porque depois eu te garanto que vai ficar difícil de você parar de ler. Te garanto. Viu? Que você goste e que você passe para frente. É seu. Desejando muitas felicidades para você. Viu? E vão pensando na pergunta que vocês vão fazer. O professor André disse que, se não fizer pergunta, é porque não gostaram da palestra. Renata tem uma? Muito bom. Vamos começar com a Renata aqui, para animar todos. Professor Paulilo, eu convivi com esse acervo há alguns anos lá em Queluz, e até fotografei alguns documentos e coloquei no site do Malba Tahan para ilustrar o site. E quando o senhor falou dos conjuntos, eu gostaria de saber em que conjunto estão os documentos pessoais do Malba, os diplomas, os prêmios, a gente não tem a carteira de identidade, né? Ela desapareceu, a carteira de identidade do Malba Tahan, desapareceu em Queluz. É uma carteira que o presidente da República deu para o Malba Tahan com o nome Malba Tahan, uma carteira do Instituto Félix Pacheco. E essa carteira, infelizmente, desapareceu. E essa é a minha primeira pergunta. A documentação pessoal, como que eu vou dizer, avulsa, a gente reuniu toda ela na 11ª unidade, que são os avulsos. Então, lá tá os documentos pessoais, se eu não me engano, tem as carteiras associativas, tem os diplomas, e também as correspondências e as fotografias que não compunham álbum, né? Então, a gente reuniu tudo ali. Pela natureza da documentação, isso acabou acontecendo de reunir grande parte do material pessoal nesse item. Olha, eu tenho uma expectativa muito grande com essa história do acervo. Queria te perguntar também o seguinte, o trabalho que o senhor fez esses anos, deu tempo de fazer a descrição do documento? Desses itens que o senhor enumerou, cartão de visita, carta, folheto, como foi que isso? Como é que você itemizou? Você itemizou, mas houve a descrição do documento? Carta de José para Malba Tahan, data, tototó? Vamos lá. Vou tentar fazer a regressiva, né? São 6 unidades que estão classificadas, um conjunto de quase 10 mil documentos. Isso tudo, o que a gente conseguiu fazer foram de 25 cadernos. Ou seja, é a metade
da primeira unidade. Ela tem uma descrição, mas aí é que está, né? Ela é uma descrição preliminar. Então, o que a gente fez? A gente fez o arranjo, organizou e constituiu uma forma de descrição. Agora, essa forma de descrição, primeiro, foi para testar o fôlego, e assim, são 4 anos, 25 cadernos. Então, a gente está... Por isso que todo esse esforço de pensar um novo regimento, tal, para dar condições. E ele é preliminar nesse sentido de identificar, tentar descrever, mas ainda falta apurar com as regras, as normas e etc. Tal. Então, além de concluir a classificação, é começar a constituir o catálogo descritivo. Mas é um desafio de volume, né? Tem mais uma pergunta, professor. Pelo que eu lhe sou imensamente grato, Renata. Assim, quando a gente, uma vez, empiricamente, sem conhecimento nem formação para isso, eu trabalhei num acervo. E eu imaginei que, quando a gente constrói essa descrição do documento, o próprio documento tem palavras-chave. Então, a palavra-chave, por exemplo, de uma carta é o remetente da carta. Antônio José Lopes, por exemplo. Então, aquele nome, Antônio José Lopes, ele entra, na minha cabeça, naquele acervo que eu, sem formação nenhuma, resolvi uma vez arrumar. Esse Antônio José Lopes seria um nome que iria, um nome próprio, uma identidade de uma pessoa, que iria fazer parte de um banco de um tesouro, de um banco de referências para a criação de um sistema. Porque, na ocasião do acervo que eu tinha cuidado um pouco, o nome, o título de um objeto, ele aparecia em vários outros tipos de objetos. Então, se eu quisesse chegar no acervo assim, quantas cartas, quantos documentos eu tenho do Antônio José Lopes? Ah, eu tenho uma carta do Antônio José Lopes, eu tenho um bilhete, eu tenho um convite e eu tenho uma palestra do Antônio José Lopes. Esse tipo de questionamento... Vocês estão começando a construir esse tipo de coisa? Não sei se eu estou falando certo. Não, é isso. Então, o nosso ensaio de catalogação, quer dizer, essa catalogação preliminar, ela busca construir esses descritores, né? Uma dificuldade, existem várias dificuldades técnicas, né? Talvez a que tem mais nos preocupado é que isso precisa ser construído na interface já de um acesso de banco de dados. Então, a gente tem algumas regras da arquivística que já nos apontam quais que são as informações imprescindíveis. Então, a gente tem algumas regras de... Isso, assim, você tem uma padronização de descrição, que é preciso construir a partir de um vocabulário controlado, e você também tem os descritores. Os descritores entram não só entram os nomes próprios, não só de pessoas, mas como os de instituições. E as balizas temporais. Então, esses campos, acho que a arquivística já adverte que precisa ter. Agora, a nossa dificuldade é como construir isso na interface de um sistema de banco de dados para recuperação da informação. Que é isso que precisa ser... que é desenhado, né? Isso precisa ser desenhado. Mas, assim, está pensado, está em plano, mas ainda não está naquela sistematização como a classificação já entrou. Também o scan, do documento. Isso para digitalização posterior. Tem muito trabalho, tem muito trabalho. Qual é a próxima pergunta? Então, professor, você disse que o acervo ele é muito importante para que se faça um estudo crítico dos documentos depois, né? Mas, assim, eu queria saber se tudo isso que foi catalogado vai ser utilizado na pesquisa, tem uma relevância para a pesquisa. Porque eu me pergunto, assim, por que as pessoas iriam querer saber das contas que ele pagou, dessas coisas, assim, que Perfeito. São meio irrelevantes. Uhum. Isso. Tá, então vamos lá. Os cartões de visita entram na sua pergunta?
é um tipo, né? Então, Obrigado. o que eu acho muito interessante desse trabalho com documentação do ponto de vista da história? Porque, talvez individualmente, muitos desses documentos não tenham, vamos dizer assim, uma relevância administrativa, biográfica, etc. e tal. Mas, para a pesquisa histórica, a série documental é muito importante. Percebe? Então, por exemplo, quando você contabiliza esse conjunto documental, ele permite, pela maior incidência ou pela menor incidência, produzir recortes na documentação. Agora, esses recortes só são feitos pela compreensão do conjunto. Nesse sentido, cada um desses documentos é importante. Agora, do ponto de vista que você diz que é da crítica, do estudo, cada pesquisador tem um olhar. Cada pesquisador tem um olhar. E aí é muito difícil prever, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso concreto que o Júlio César guardou uma grade de horário de aula. Uma grade. O que uma grade pode dizer? Ele fala, dá aula na segunda, na terça, em tal horário. O que isso pode dizer? Acontece que nos procurou uma pesquisadora interessada numa coisa chamada Universidade do Ar. A Universidade do Ar foi um projeto do Ministério da Educação de trazer gente para fazer conferência no rádio para promover a educação popular. E aí você tinha aula de matemática, de geografia, que era falada no ar. E ela está pesquisando isso. Essa grade de horário, que parece ter nenhum significado isoladamente, ela vem dentro de um prospecto da Universidade do Ar. Então, a chance disso ser um indício de uma distribuição de horário, de que o Júlio César participou como professor da Universidade do Ar, vai ser de relevância para atestar a hipótese dessa pesquisadora. Então, nesse sentido, dependendo do olhar, a gente não tem como saber o que tem relevância ou não, e em que tempo isso vai ter. Tá? Obrigado. Alguém mais? Por favor. Vamos lá. Não vamos. Você citou uma pesquisa, né? Mas eu queria saber se estão fazendo mais pesquisas relacionadas à matemática mesmo, como ele trabalhava isto, ou essa parte ainda não está certo. Isso acho que o Sérgio tem mais condição de responder para mim. Agora, o que eu te diria, do ponto de vista da pesquisa no acervo, ainda não. Então, assim, o Júlio César ele é bastante estudado, as obras dele é bastante estudada, mas no acervo a gente está começando agora. Então, eu tenho um estudante, já em nível de mestrado, que o seu projeto de dissertação envolve os procedimentos de ensino do Júlio César. E aí ele vai estudar como de um professor de matemática, por conta das representações que ele fazia de docência. Mas ainda não é uma reflexão sobre a história da educação matemática, o ensino da matemática, ou uma avaliação das contribuições que ele dá para essa área especificamente. Então, do ponto de vista do uso do acervo, ainda não. Agora, vou fazer um meia-culpa, se você me permitir. Tem uma questão também que, assim, o material original dele não está organizado ainda. Então, isso também possa ser um impeditivo de os projetos aparecerem. Agora, a obra tem sido estudada desse ponto de vista, né, Sérgio? E divulgada, né? Isso. Mais um nível de divulgação, por enquanto. Né? Do que de pesquisa. Diretamente. Porque é imensa, mas é imensa. Fazer propaganda do que vai acontecer amanhã, e uma das coisas que ele recomendava é o uso do jogral dentro da sala de aula de matemática. Né? Mas como jogral e matemática? E é o que nós vamos fazer amanhã para poder já dar um exemplo, mas isso tudo é divulgação. Não tem parâmetro de pesquisa acadêmica como que a academia exige. Né? Ainda não. Mas é imenso. E é bom porque isso abre o leque para todos aqueles que ainda quiserem vir a fazer. Né?
seja mestrado ou doutorado. Eu vou agradecer a cada um, aqueles que ajudaram, aqueles que vieram para assistir, todos, inclusive aqueles pacientes que ficaram trabalhando lá, gravando tudo. Com isso eu quero dizer a vocês o seguinte: tudo que aconteceu hoje aqui vai ficar disponível para que outras gerações possam assistir e utilizar isso. Eu tenho que agradecer não só as perguntas, os perguntadores, mas sim a paciência de todos que aqui vieram nos prestigiar. Que nos reencontremos outras vezes. A próxima vai ser hoje à noite. Qual foi o nome da pessoa que você inventou aqui? Antônio? José Lopes. Mal sabe ela que é o nome de quem vai fazer a próxima palestra hoje à noite. Eu acho que sabia. O inconsciente, né? E por falar assim que sabia, eu aproveito para perguntar para só nós aqui. Vocês sabem quem é esta pessoa que está aqui? Sabe, né? Ainda bem, porque, afinal de contas, não é qualquer dia que uma neta do Maubotan se senta aqui. Não é? Amanhã tem mais 2 netos. Amanhã à tarde, sim, mais 2 netos, isso mesmo. Amanhã à tarde aqui nós teremos 3 netos, o que é uma raridade, não é isso? Né? Obrigado a todos, até a próxima aí. Felicidades para vocês.